Assim como eu, você já ouviu dizer que não é recomendado escolher um tipo de PMO, não ouviu? E que na verdade nem deveria existir um ou mais tipos de PMO, certo? E você sabe por que é péssimo trabalhar com um tipo de PMO? E pior, usar um tipo de PMO como modelo ou template para montar o seu PMO é ruim? É o que eu vou te contar nesse vídeo. Fique por aqui e entenda. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre temas do mundo corporativo ligado a carreiras, projetos, produtos e agilidade. E se você quiser saber mais sobre mim e minha carreira, acesse o meu site pelo link nos comentários e aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo. Bom, vamos lá. Uma das referências desse conteúdo é o guia do PMO ou do PMI, que traz algumas razões claras para não se escolher um tipo de PMO ao projetar o seu PMO. Eu vou resumir aqui em 4 razões e vou te dar alguns exemplos para fixação. A primeira razão é a simplificação excessiva das tipificações. Quando se pensa em um tipo de alguma coisa, como um tipo de PMO, o normal é pensar em algo que irá capturar toda a complexidade envolvida com as necessidades da organização e prever todas as possibilidades e possíveis variações para que fique o mais completo e aderente a todas as situações. Porém, na prática, é quase impossível fazer isso, porque não dá para capturar previamente toda a complexidade de todos os negócios, empresas e situações, mesmo que seja em relação a apenas um tipo. Então, o que acaba acontecendo é uma simplificação excessiva, considerando que, travando as possibilidades e a complexidade, se atende a todos os PMOs que se encaixam no tipo em questão. E isso é uma grande falha. Especialmente porque praticamente todos os ambientes são complexos e não o contrário. Um dos exemplos mais fáceis para entender essa simplificação excessiva é acreditar que, ao definir um tipo de PMO, virá junto processos padronizados, documentações e ferramentas. E pior, que basta desenhar apenas um processo para atender a todos os projetos da organização e ter apenas um conjunto de documentos fixos e obrigatórios de preenchimento e uma única ferramenta para fazer tudo, com apenas uma customização que todos devem seguir preenchendo os mesmos campos para todos os projetos. A segunda razão é a natureza estática que os tipos carregam. Os tipos de PMO geralmente não levam em conta a natureza dinâmica e em constante mudança dos ambientes organizacionais como um todo. E isso é muito perigoso. Veja, estamos em um momento que tudo muda muito rapidamente e muitas vezes de forma inesperada e imprevisível. Com isso, a natureza dos ambientes de negócio envolvendo projetos, programas e portfólios é muito dinâmico também. E pensar em um PMO estático para responder a uma tipificação X ou Y é praticamente uma loucura e um fracasso anunciado. Deixa eu ilustrar um pouco esse problema. Imagina que um PMO de um tipo X defina que a sua natureza é somente de gerenciamento de projetos preditivos e que seja ignorado alguns projetos que já trabalham com abordagens ágeis e híbridas. Imagina se o número de projetos ágeis ou híbridos aumentam, ou se por alguma razão acontece algo que muda a estratégia e a direção da empresa, promovendo mais iniciativas ágeis e híbridas. Como o PMO irá reagir a isso se ele comentou que só trabalharia com preditivo ou até definiu? Imagina se algo muda no negócio e um produto de inovação precisa ser rapidamente construído. Como o PMO participará disso? Ou o PMO irá barrar o projeto ou irá obrigar a trabalhar com métodos preditivos em inovação. Péssimo, né? A terceira razão é a mentalidade de tamanho único que, mais uma vez, vem junto com a proposta de tipificação. Por que tamanho único? Porque geralmente, quando se define um tipo, se define também características, processos, comportamentos e também uma estrutura que determina o tamanho do PMO. Inclusive, é uma pergunta corriqueira que eu recebo. A exemplo, Fábio, qual o tamanho ideal para um PMO que atua na área X? E às vezes até colocam na pergunta o tipo também. Se espera que se tenha um tamanho pré-definido para responder a um tamanho X de empresa ou de portfólio. E aí os problemas começam a ficar mais sérios. Imagine, eu mesmo já tive pedido para enviar uma proposta de tamanho de PMO contendo quantidade de pessoas, papéis e responsabilidades e quantidade de projetos que conseguiam apoiar, com base em algumas informações e um suposto tipo informado. E deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu respondi que não fazia isso,
a empresa respondeu logo em cima dizendo que já tinha recebido outras 2 propostas de outras 2 consultorias, passando tudo detalhado para eles. Aí eu perguntei se essas consultorias tinham recebido a mesma informação que eu. E quando a resposta foi sim, eu entendi que essas consultorias trabalhavam com tipos definidos com um tamanho único e fixo, além das outras 2 razões que já mencionei e a próxima que ainda nem falei. Ou seja, tudo de errado em uma proposta só. A 4ª e última razão é o foco na estrutura e não no valor. Mais uma vez, quando aderimos a um tipo de PMO, estamos pensando mais na estrutura e no que esse PMO previamente tem de script para trabalhar, do que na identificação e entrega de valor realmente esperada por uma organização para um PMO. Toda vez que vamos para o caminho de implantar uma estrutura pré-definida e até colocamos o resultado do projeto em colocar essa estrutura para funcionar, estamos mais preocupados com a estrutura estar montada e funcionando do que com o resultado que essa estrutura pode proporcionar para a organização. Percebeu a diferença? Veja, essa é uma das falhas mais pesadas e responsáveis pelo fracasso de inúmeros PMOs pelo mundo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Um PMO não tem valor nele mesmo. Um PMO não tem o fim nele mesmo. O PMO não tem como resultado ele mesmo estar rodando. Então, não adianta o foco ser na estrutura de um PMO. O foco precisa ser no valor que o PMO gera para a organização e, em contrapartida, o valor que a organização consegue gerar com seus projetos, programas e portfólios para a própria organização. Um PMO não tem o fim nele mesmo, porque o fim está nas iniciativas, nos projetos e no resultado que estes geram, no valor que estes conseguem entregar para seus respectivos clientes. E se o PMO está envolvido, o que importa é o quanto o PMO contribui para esse valor ser gerado. Simples assim. Agora, como fugir dos tipos de PMO e da simplificação excessiva, natureza estática, mentalidade de tamanho único e foco na estrutura e não no valor? Primeiro, assuma que os tipos de PMO não existem. E se te falarem que existe sim, fuja tanto da pessoa que te falou quanto do tipo. Combinado? Segundo, desenhe o seu PMO de acordo com as necessidades da sua organização. E para isso você pode usar tanto o método do PMO Value Ring, que é parte integrante do guia do PMO do PMI, ou o framework VMO 2.0, que é parte integrante do livro Do PMO ao VMO 2.0. Que é de minha autoria. Você pode dar uma olhada nos dois e escolher o de sua preferência. A minha dica é que se você precisa considerar fortemente aspectos de gestão de projetos, produtos e demandas em ambientes preditivos, ágeis e híbridos, e caso você prefira um modelo que vá mais na direção de gestão de valor, opte pelo VMO 2.0. Agora, caso você queira um PMO mais tradicional, focando apenas em gestão de projetos, você pode escolher o Value Ring. Inclusive, eu sou um dos trainers oficiais do treinamento preparatório para a certificação PMI PMO CP, que é a certificação do PMI, que tem como uma das bases o guia do PMO do PMI e o próprio método PMO Value Ring. Vou deixar o link aqui de tudo isso nos comentários fixados, então aproveite e dê um pulo lá e confira. É isso aí, me diz, gostou do conteúdo? Comente aí embaixo e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, que é uma forma de contribuir com o canal e me estimular a produzir mais conteúdos como esse. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.